Olá, meu querido seguidor, meu querido aluno, nem sei como é que eu te trato, meu querido espectador, telespectador, meu querido youtuber espectador. Seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Tenho também especialização, pós-graduação em psicologia existencial fenomenológica e humanista. E você está no meu canal no YouTube, e aqui nós estamos na nossa playlist do curso de psicopatologia. Nós estamos trabalhando o livro do Paulo Dal Galarondo. Deixa eu limpar bem aqui minha lente da minha webcam. E nós estamos trabalhando o livro do Paulo Dal Galarondo, né, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. E hoje nós vamos, já tem aqui spam da Claro. O diabo do meu ódio. Ai, e olha que eu já bloqueei esses números, mas às vezes fico ligando aqui só para encher o saco. Então, hoje nós vamos trabalhar mais um capítulo. Nós vamos avançando aí, estamos quase chegando ao final da nossa jornada aqui de psicopatologia. Deixa eu pegar aqui o meu Kindle. E aí a gente vai trabalhar hoje o capítulo de número 35. E hoje é o nosso encontro de número 49. Então tem essa diferença aí, porque alguns capítulos foram bastante longos. E agora, né, eu tô tentando fazer só o resumo, né? Mudei a metodologia aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso ajuda o nosso canal a alcançar mais pessoas. Se você deixa o like aí, se valer a pena, porque ajuda na divulgação aí do nosso conteúdo. Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 35, cujo título é Transtornos devidos ou relacionados a substâncias e comportamentos aditivos. Então, hoje, se você quiser trabalhar com dependência química, então este capítulo é de extrema importância. Deixa eu compartilhar minha tela contigo. Pronto, você já está vendo aí. Deixa eu aumentar, dar o grau naquele zoom para poder ficar mais bonitinho para você olhar e visualizar. Ok? Então aí está o resumo. E nós vamos, portanto, conversar sobre este capítulo, né? Este capítulo que é muito importante. Então, olha só, nós temos aí a introdução, né? E o Dal Galarondo, ele fala sobre o como que o uso de substâncias psicoativas é um fenômeno antigo na história humana, né? Então, não é algo novo que o ser humano busque, né, descubra, né, e faça uso de substâncias psicoativas, né? Então, a gente só fazer uma investigação aí na história, nos livros, e a gente vai observar que existe sim, né, já desde quase sempre, eu posso dizer dessa maneira, né? Então, desde quase sempre, nós temos o uso, né, de substâncias psicoativas, né? Só que a gente tem o quê? A gente tem alguns efeitos que são interessantes da gente compartilhar. E aí, para isso, eu vou compartilhar o meu texto aqui, o texto do livro, com você, porque eu acho importante a gente ler um pouquinho essa introdução aqui, porque vai nos ajudar a compreender melhor aquilo que a gente vai trabalhar aqui. Então, deixa eu virar aqui. Pronto. Você já está me vendo aí. E now, nós temos aqui.
Então vamos ler aqui o nosso texto. Olha só. Diferentes usos e modos de relação de seres humanos com substâncias psicoativas, com ação incisiva sobre o cérebro e, em função disso, sobre o psiquismo e o comportamento, remontam à origem das sociedades humanas. Né? Então, basta a gente assistir a um filme, de repente de época, um filme que retrata desde a antiguidade, e nós já iremos ver na representação desses filmes o uso de determinadas substâncias psicoativas. Né? Então, nós já temos, né? Alguns desses usos eram muito atrelados, conectados a rituais religiosos, espirituais, outros nem tanto assim, mas é fato que a gente já tem aí, isso é batido na história humana, nós temos essa percepção, essa compreensão, a conclusão, né, de que desde os povos antigos já havia o uso de substâncias psicoativas. Então, as substâncias com ação no cérebro e repercussões no psiquismo e comportamento que fazem parte desse capítulo da psicopatologia são álcool, então nós vamos falar do álcool, nós vamos falar da cafeína, nós vamos falar do tabaco, eu tenho até um tabaco aqui, ó, tabaco do meu cachimbo, nós vamos falar da cannabis, essa eu nunca consumi, nem provei, nem experimentei. Psicoestimulantes como cocaína, também nunca fiz uso, graças a Deus. Pó ou crack, são duas texturas diferentes, né? Anfetamínicos, opioides, alucinógenos, inalantes, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Tá? Então tem algumas coisas que nós iremos conversar aqui. Essas substâncias produzem, de modo geral, sensação de prazer ou excitação, ou seja, uma resposta de recompensa, cuja correspondência cerebral está vinculada às chamadas áreas e circuitos de recompensa no cérebro. As principais estruturas desses circuitos são o núcleus accumbens, NAC, a área tegmental ventral e a amígdala, olha só. E o principal neurotransmissor envolvido é a dopamina. Então, por isso que essas drogas são extremamente fortes, né? E com potenciais viciantes gigantescos. Pessoas com transtornos mentais graves são mais propensas a fazer uso e a desenvolver dependência de substâncias, particularmente maconha e álcool. Segundo a CID, os transtornos devidos a substâncias são ordenados em categoria única, né? Então, para cada tipo de substância, álcool, cocaína, maconha, etc. Nessa categoria, por exemplo, transtorno devido ao álcool. Para cada tipo de problema, deve-se, quando necessário, acrescentar os especificadores ou subtipos. Por exemplo, transtorno devido ao álcool, e aí a gente tem intoxicação, dependência, abstinência, quadros psicopatológicos induzidos. No DSM, a gente tem transtornos relacionados, são classificados em dois grandes grupos. Um, por uso de substâncias. Dois, induzidos por substâncias. Então, aqui a gente vai para o nosso resumo. Para poder a gente não ler aí o texto e sermos penalizados, né? Caso a editora descubra aí o meu canal, serei penalizado, né? Então, vamos para o resumo.
Então, olha só. Isso que eu comentei ainda há pouco está aqui no resumo, tá bom? Você vai ter acesso a esse resumo na descrição aqui do nosso vídeo. Eu deixo aí disponível, você pode fazer o download sem problema algum, fazer tua pesca para a prova, se tu ainda está na faculdade, né? Então vamos lá. Conceitos, classificação e conceitos fundamentais. Então a gente tem ali a distinção antiga entre dependência física e psíquica, foi abandonada e atualmente os transtornos são divididos em dois grupos, como falei. Primeiro grupo, transtornos por uso de substâncias. Então, o que caracteriza esse tipo de transtorno por uso? Caracteriza-se pelo uso contínuo e recorrente, mantido apesar de problemas significativos. Envolve sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos. Então, é, aqui o uso, como o próprio nome já diz, transtorno por uso. Então, a gente tem uma caracterização da pessoa, né, do indivíduo, do sujeito, utilizando de maneira contínua ou de maneira recorrente, né? E de maneira recorrente, né? Uso contínuo e recorrente, né? E esse uso, ele é mantido apesar de problemas significativos. E aqui problemas a gente pode entender de maneira ampla, tá bom? Pode ser um problema financeiro, pode ser problemas cognitivos, problemas comportamentais, problemas econômicos, sociais, enfim, né? Às vezes a vida da pessoa está toda desestruturada, está totalmente disfuncional, mas mesmo assim a pessoa continua a fazer uso da substância, né? Justamente pela própria característica do uso e do efeito do uso, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, quais são os sintomas? Vamos lá para a parte, portanto, da sintomatologia. Nós temos um primeiro ponto, que é o baixo controle. Então, o indivíduo consome mais do que pretendia ou não consegue parar. Um exemplo, gastar muito tempo para obter a droga e recuperar-se de seus efeitos, ou seja, a ressaca. Então, aqui no baixo controle, a gente tem aquela típica frase que é muito verdadeira, que diz assim: ah, todo viciado acha que tem controle sobre o seu vício, né? Então, na hora que eu quiser, eu paro, né? Então, são frases típicas, né, de pessoas que já sofrem ali com uma dependência, né, de alguma substância. Então, quando eu quiser parar, eu paro. Ou seja, eu tenho controle, eu tenho domínio sobre a situação. Mas na prática, esse domínio ele é extremamente limitado, né? Na prática mesmo, a pessoa tem pouquíssimo controle sobre o uso, né? Então, tanto que essa sensação de investir muito tempo para adquirir, eu queria parar, eu vou usar só um pouquinho, sabe? Só um pouquinho eu vou consumir. E de repente passa muito tempo consumindo, consome além do devido, né? Então, esses episódios, eles caracterizam, são sintomas de quem sofre com transtorno por uso. Bom, isso é importante, por uso. Segundo, nós temos o próprio prejuízo social, né? Então, o uso afeta obrigações no trabalho, escola ou casa. Então, não tem como, né? Porque os efeitos do uso, de um consumo
de substâncias são avassaladores, né? Por mais que algumas pessoas tentem, ah, às vezes, controlar, às vezes, administrar, mas o efeito, sem dúvida nenhuma, é avassalador. Talvez tu não tenha, talvez alguma vez na tua vida tu já tenha ficado bêbado, né? Então, talvez tu nunca usou cocaína, mas talvez tu já tenha consumido álcool e ficado bêbado. E percebe o quão difícil é a ressaca, né? O quão difícil é se concentrar no trabalho. Então, você bebeu domingo e na segunda-feira você precisou ir trabalhar, né? E aí você teve uma dificuldade gigantesca de trabalhar, de concentrar em função dos efeitos provocados e promovidos pelo uso, né? Então, existe um prejuízo social disfuncional. E isso é importante, né? Isso é uma característica do transtorno, tá bom? Outro sintoma, uso arriscado. Uso em situações fisicamente perigosas. Então a pessoa se coloca em risco para comprar uma droga, por exemplo. A pessoa compartilha de seringas, né? Ela se expõe a ambientes insalubres, né? Tudo para fazer uso. Ou então a gente tem um risco, esse risco é percebido, esse risco é racionalizado, né, nesse sentido de entendido. Eu sei que tem um risco fazer isso daqui, mas em função disto daqui, deste outro sintoma, a pessoa tem o uso arriscado. E aí ela se coloca em situações perigosas. Então, isso daqui é um outro sintoma que caracteriza o transtorno, né? Então, vai se agrupando, percebe? Porque se a pessoa conseguisse ter um controle efetivamente, ela iria avaliar, ponderar e falar, bom, eu não vou compartilhar uma seringa, por exemplo, para fazer uso de substância, porque eu sei que a outra pessoa pode ter alguma doença infecciosa, pode ter algum vírus, e eu posso ficar doente, isso pode me contaminar, né? Portanto, não irei, né? Não irei fazer uso. But, no. É. Mas não, né? Então, a gente tem aí o sintoma do uso arriscado. Critérios farmacológicos, nós temos tolerância, né? Necessidade de doses maiores para obter o mesmo efeito, ou a gente tem o efeito reduzido com a mesma dose. Então, ou seja, a gente tem aquela pessoa que começa. Vou trazer aqui o exemplo de consumo de álcool, tá? Ela fica bêbada tomando uma taça de vinho. E aí ela sente aqueles efeitos, os efeitos são positivos, ela consegue dormir melhor, né, depois de um dia estressante. No outro dia, ela precisa de novo sentir aquela sensação de estar legal, de estar relaxada, e ela bebe uma taça de vinho novamente. Só que o efeito já não é mais o mesmo, né? E aí ela precisa de uma taça e meia. Na segunda semana, ela já está tomando 2 taças. No segundo mês, ela já está tomando uma garrafa inteira. Todo dia toma uma garrafa de vinho para relaxar e conseguir dormir. Entende? Então, o organismo vai criando resistência, né? Essa tolerância vai aumentando, vou tolerando mais,
E aí eu preciso ter doses maiores para poder ter o mesmo efeito. E esse é o problema do vício. Esse é o problema do vício. Então a pessoa precisar de doses maiores para ter o mesmo efeito. E aí isso vai virando uma bola de neve, né? Porque a pessoa não vai perdendo o controle, vai conseguindo cada vez mais controlar cada vez menos. Então isso vai virando essa bola de neve gigantesca. E em cima dessa bola de neve, ela vai perdendo completamente a capacidade de se controlar, de se conter, de administrar. E quando ela percebe, ela já está envolvida pelo transtorno. A outra característica farmacológica é a abstinência. Então, nós temos sintomas físicos e psíquicos que surgem quando a concentração da substância diminui no organismo. Então, tremores, ansiedade, insônia. Então, isso daqui é comum, a famosa abstinência. E é isso daqui que pega. É isso que pega. Eu me lembro quando eu fui fazer estágio na faculdade, de uma disciplina de saúde mental. A minha professora de saúde mental foi uma professora muito boa, excelente. E, e a gente foi para uma instituição daqui da minha cidade, aqui em São Luís do Maranhão, uma instituição que é referência em tratamento de dependência química. E a gente foi para essa instituição. Aí a gente fez até uma intervenção ali em grupo, porque na época ela trabalhava nessa instituição, e a gente conseguiu fazer até a intervenção lá em grupo e tudo mais, para os internos, né? Então eles em tratamento, e a gente conseguiu ali fazer a intervenção, que foi muito legal, né? Fazer intervenção ali em grupo e tal, às vezes fazer uma psicoeducação, trazer um teminha específico ali, às vezes era mais uma técnica de dinâmica de grupo, às vezes para gerar uma integração maior, uma sensibilização. É, e a gente conseguia fazer ali esse tipo de intervenção. Eu não lembro qual foi a intervenção do meu grupo, faço a menor ideia. É, eu lembro que a gente ia visitá-los, a gente teve uma visita inicial, conversou, acolheu e tudo mais, aí a gente fazia esse momento inicial com eles, fazia a entrevista, e aí depois desenvolvia a técnica, né? E aí fazia a aplicação da técnica. E a professora avaliava ali o nosso processo, né? Então, foi uma experiência muito positiva, né, dentro da faculdade, dentro da formação. E os relatos que a gente via, né, eram das pessoas, né, dos usuários, né, a maioria deles relatando, né, o que é difícil esse processo de tratamento. Por mais que houvesse intervenções químicas também, um processo difícil é o processo da abstinência, né? Então, a pessoa sentiu o efeito psicológico, o efeito físico da ausência da substância. É bastante exigente e eles sofriam demais, demais. Sofriam muito, né, na abstinência. É, tanto que alguns relatavam, nossa, eu já tentei sair sem tratamento, com tratamento, eu já tentei sair muitas vezes, desse tipo de vida. Perdão aí, meu gogo. Mas na hora que a abstinência batia, eu não conseguia, eu não aguentava, não resistia. É muito difícil, né? Então a abstinência batia e eu tinha que recorrer
ao uso novamente para poder aliviar. É, e eram relatos assim pesadíssimos, né, pesadíssimos. É uma área para quem gosta, é uma área muito, sim, excelente, mas uma área bastante exigente emocionalmente. É uma área que exige muito, né? Então, se você quer trabalhar com dependência química, né, é uma área que efetivamente exige demais. E eu digo emocionalmente mesmo, emocionalmente do profissional, exige muito. É uma área que eu não trabalharia. Sei lá, né? Não sei. Se eu tiver necessidade, lógico que eu vou trabalhar, né? Mas por livre e espontânea escolha, eu não iria trabalhar com dependência química. Apesar de que eu já tive também, já fiz trabalho voluntário em grupo numa comunidade terapêutica. Né? E aí tem muitos profissionais, tem muitos psicólogos que criticam as comunidades terapêuticas, porque geralmente essas comunidades terapêuticas elas são vinculadas a instituições religiosas, né? E aí dentro do tratamento existe ali o incentivo religioso, né? Existe ali o hábito religioso sendo pregado, sendo incentivado, né? E a hermenêutica da religião como uma possibilidade de cura, né? De redenção ali daquela pessoa. Então existe muito profissional da psicologia que critica as comunidades terapêuticas, mas que se não fossem essas comunidades terapêuticas, esse tipo de população estaria muito menos assistida, muito menos assistida. Então, eu fiz trabalho voluntário, participo de uma igreja, de uma comunidade de fé, e a minha comunidade de fé sustenta uma comunidade terapêutica feminina, que é um público mais complicado do que o público masculino. Aí, Otton, que sexismo. Não, não é. Aí você pode perguntar para qualquer pessoa que trabalha com dependência química: qual é o público mais difícil? É o público feminino ou o público masculino? Aí você verá que a resposta é o público feminino. Tanto que existem menos comunidades terapêuticas femininas do que masculinas. E eu já fiz trabalho voluntário em grupo, em uma comunidade terapêutica feminina. Ah, acho que fiz ali, não lembro um ano. Foi antes de casar até, 2016, 2017, mais ou menos um ano ali. A comunidade até hoje existe, tal, mas eu não faço mais trabalho voluntário lá. Uh, mas você vai vendo, né, o quão difícil é a recuperação, né, em função da própria situação de abstinência. Né? Então, a abstinência gera uma dor gigantesca, gera um desafio muito grande, e a pessoa acaba ali caindo, tendo recaídas. Né? Então, ela vai tendo cada vez mais dificuldade na recuperação. E a lida com a abstinência é difícil. E aí, nessa experiência de estágio, quando eu estava na faculdade, eu lembro de um relato de uma pessoa, um senhor. Ele era de. Ele é, né? A família ainda tem algum patrimônio aqui na cidade, mas à época tinha mais. Família
um patrimônio muito grande, patrimônio gigantesco, muitos imóveis pela cidade e tudo mais. E ele entrou no mundo das drogas, começou a fazer uso, etc e tal. No começo ele também tinha o seu patrimônio, né? Ele vinha de uma família com muito patrimônio e ele também, em função de toda essa alavanca familiar, ele também construiu o seu próprio patrimônio, mas chegou um período que ele perdeu o controle, né? Perdeu o controle do uso do consumo. Usava, começou pela cocaína, até o ponto de usar crack. E tentou várias vezes fazer essa recuperação e tudo mais, até que a família foi abandonando, né? Então, a família ainda tem um patrimônio muito grande, mas foi abandonando, porque é uma exigência muito grande, isso gera uma sensação de codependência, né? De impotência, de capacidade na família. E aí, né, a família desiste, a família abandona, se evade do tratamento. Então, é um tipo de transtorno que causa muitos danos, né? Causa muitos males para os familiares. Isso é uma exigência muito grande, né? Então, eu admiro bastante os profissionais que trabalham com nessa área, né? Admiro bastante, porque é uma área bastante difícil. Precisa. Se você se sente chamado a trabalhar nessa área, vá, por favor. Não fique desanimado de repente pela minha fala, pelo contrário, a gente precisa de bons profissionais nessa área. Até porque a gente tem tido, parece que cada vez ah, mais acesso, né? Então a gente precisa sempre, é uma área que sempre carece de profissionais. E aí nós temos a categoria B, que seriam os transtornos induzidos por substâncias. Então, incluem a intoxicação, eu falo assim, desculpa, eu falo igual a minha avó, intoxicação, isso não é um tóxico. Inclui a intoxicação, a abstinência e os transtornos mentais específicos, psicose, depressão, ansiedade, causados diretamente pela substância. Então, deixa eu pegar aqui o livro de novo. Eu acho importante a gente ler um pouquinho esse transtorno induzido por substância. Eu estou vindo de uma gripe. De uma gripe. É por isso que eu estou falando um pouquinho mais baixo. E estou catarrento. Desculpa. Transtorno por uso. Transtorno induzido. Nessa categoria, são considerados transtornos induzidos a intoxicação e a síndrome de abstinência da substância, além dos vários quadros psicopatológicos que podem ser induzidos pelo uso, como psicoses, quadros de humor, que seria mania ou depressão, quadros ansiosos, delírio, transtorno neurocognitivo.
Aqui é importante. Os transtornos induzidos são, portanto, aqui a gente tem a característica, devido aos efeitos fisiológicos da substância no cérebro. Então, há uma relação específica entre o uso e a síndrome induzida. Né? Então, vou pegar aqui minha cadeira. Então, você já sabe o que seria a síndrome, né? Síndrome é um conjunto de sintomas que vai dar uma característica de um transtorno. E a gente tem, portanto, aqui uma relação direta, né? Uma causa e efeito. Né? Então, a pessoa fazendo uso de uma determinada substância e o efeito desse uso, né, ter características de um determinado, de um outro determinado transtorno. Né, Então, existe essa relação direta, a gente pode fazer essa relação direta. Aí a gente tem intoxicação. É definida como uma síndrome reversível específica, com alterações comportamentais ou mentais, como prejuízo do nível de consciência, por exemplo, embriaguez, sedação, torpor, perturbação da percepção, da atenção, do pensamento, do julgamento, do comportamento psicomotor, além de agressividade, beligerância ou humor instável, causados por uma substância recentemente ingerida. Então, clássico aí, né? A gente tem o exemplo clássico seria a embriaguez, mas a gente tem a intoxicação ali com outros sintomas. Né? Mas a embriaguez é um sintoma clássico de intoxicação, tá bom? No termo binge descrevem-se os episódios de consumo intenso, rápido e compulsivo, que se relaciona intimamente à intoxicação. De particular interesse no trabalho clínico com pacientes é a diferenciação entre quadros psicopatológicos graves induzidos por substâncias, ou menos frequente por síndrome de abstinência, e episódios. Né? Então, sempre no DSM, ou pelo menos quase sempre nos transtornos, você vai estar lá, você vai ver lá, você vai ler lá o diagnóstico diferencial. E aí, né, quase sempre vai ter um transtorno por uso, né? Por uso não, por indução, né? Por quê? Porque a indução de uma determinada substância pode gerar sintomas que são iguais, né, a transtornos de humor. Aqui a gente tem um diagnóstico diferencial, eu não vou me aprofundar, tá bom? Acho que não é produtivo. Eu vou compartilhar aqui a tela do resumo, que está melhor. Vamos lá. Aqui a gente tem o diagnóstico diferencial, né? E aí é o induzido versus independente. Transtorno induzido. Então nós temos os sintomas devem regredir em até cerca de 30 dias após a cessação do uso mais abstinência. O independente, os sintomas persistem por mais de 30 dias após o fim do uso ou existiam antes do uso da substância. Então a gente tem essas duas classificações que são importantes ali da gente perceber. Nós temos agora a gente vai falar um pouquinho das substâncias em si, tá bom? A gente tem o álcool de algumas substâncias que nós vamos falar. Aqui a gente tem o álcool é a substância com maior impacto epidemiológico no Brasil. No Brasil,
estima-se que cerca de 10 a 12% da população apresente dependência ou abuso. Então, a gente tem até o álcool como o abuso do álcool, às vezes nem tanta dependência, mas nós temos o abuso do álcool como uma prática socialmente aceita. Então, isso é comum. Se você é jovem, dinâmico, então você acha normal é, ter um abuso por uso de álcool. Ah, vou usar aqui, vou beber até cair, vou beber até entrar em coma alcoólico. E fala como se isso fosse uma vitória, como se isso fosse algo bonito, como se isso fosse algo legal, porque é socialmente aceito, né? Eu tenho um grupo de amigos, e nesse grupo de amigos eles exaltam isso, uma prática exaltada. Toda semana eles consomem álcool. Toda semana eles consomem álcool, né? Quase toda semana eles ficam bêbados. Hum, mas é aquilo. Eles já bebem, a gente é um grupo da mesma faixa etária, né? E a gente tá com 37 anos, vai fazer 37 anos agora. E a galera já bebe há mais de 20 anos. Às vezes desde os 15 anos. Eu lembro que a gente com 15 anos e a galera já bebia na escola, né? E tá ali. E é uma prática socialmente aceita, né? E alguns deles já tiveram abuso como alcoólico. Tem os que eu percebo que usam o álcool como estratégia de regulação, de emoção, né, como fuga. Então, o álcool ele tem todo um uso social, mas ele tem todo um uso psicológico envolvido. E tem a dependência. Então, por mais que a pessoa não fique bêbada toda semana, mas ela precisa beber. Cara, eu preciso disso daqui, porque a semana é estressante, e esse daqui é o meu dia, e no meu dia eu preciso ter essa sensação, percebe? E a pessoa não consegue perceber o, a dependência que ela tem do álcool. Então a gente tem transtornos por uso de álcool. Ah, mais uma coisa importante que eu vi até essa semana, eu assino uma newsletter chamada The News. Não sei se você já ouviu falar, mas acho que você pode botar depois no Google aí, newsletter The News. Aí eu recebo no e-mail, manhã e noite, um resumo ali de notícias, né? E eu vi uma estatística, já não lembro se foi essa semana ou semana passada, mas eu vi uma estatística de que o consumo de álcool ele tem diminuído. A matéria era sobre empresas, né, de destilados, empresa de bebida alcoólica, que precisam principalmente envelhecer a bebida para poder a bebida ter uma qualidade, né? Então, no caso de um vinho, às vezes no caso de um uísque, então a empresa ela precisa armazenar, envelhecer a bebida, que aí a bebida ela vai ter mais qualidade, enfim, tem todo o processo ali. E o que que acontece? Desde a pandemia,
Na pandemia, esse consumo caiu, os estoques aumentaram e algumas empresas têm armazenado, têm em estoque, né, o valor relativo ao faturamento anual. E as quedas caíram, as vendas caíram, principalmente ali a partir da pandemia, né? Então, parece que teve uma diminuição nesse tipo de consumo, muita gente em casa, às vezes não tinha essa questão social e tudo mais, muita gente em casa, a gente teve aí uma mudança de geração também, e aí a geração que não são os milênios, que é a minha geração, parece que consome menos álcool do que a minha geração. Então, uma galera de 20 anos, 25 anos, parece que consome menos álcool do que quando a minha geração tinha 20, 25 anos. Então, parece haver essa queda aí, né? O que eu acho legal. Porque o álcool, ele tem o seu momento, mas o álcool gera um prejuízo, assim, muito grande. Fisicamente, cognitivamente, gera um prejuízo grande, né? Então, o transtorno por abuso de álcool, padrão de consumo problemático por pelo menos 12 meses. Então, você vê que até o próprio critério diagnóstico é um critério extenso. São 12 meses para poder entender que é um transtorno. Entendeu? Aqui eu tenho um desconfiômetro de que, em função do consumo de álcool ser um comportamento socialmente aceito, a gente tem uma extensão dessa problemática para classificar como uma curva fora da normalidade. 12 meses. Imagina só, se fosse um transtorno do humor, o humor oscilando, e aí só depois de 12 meses eu teria uma categorização de que há um transtorno. Entende? Então a gente tem essas complicações, mas são reflexões minhas, né? Eu não posso fazer nada. Tem uma galera aí que estuda, classifica e entende muito mais do que eu, né? Mas enfim. Então a gente tem um padrão de consumo problemático por pelo menos 12 meses. Sinal comum: beber pela manhã para aliviar tremores de abstinência. Síndromes associadas. A gente tem delírio, que seria essa abstinência grave com rebaixamento da consciência. Agitação, tremores, alucinações, frequentemente visuais, como ver animais pequenos, zoopsias, alucinose alcoólica, alucinações auditivas, por exemplo, vozes ameaçadoras, em um paciente lúcido e orientado, geralmente após redução do consumo pesado. Síndrome de Otelo, seja aquele ciúme patológico. A referência aqui de Otelo vem da literatura clássica, se você não ler, leia. Delírio de infidelidade, comum em alcoolistas crônicos, muitas vezes associado à impotência sexual, deterioração conjugal com alto risco de violência. Então aqui a gente tem, né, uma consequência gravíssima para quem faz consumo de álcool, né? Então isso consequentemente desgasta a relação, né? Isso é associado ao desempenho sexual, ao afastamento emocional do parceiro, né, deterioração conjugal, e aí, consequentemente, aumenta, portanto, a desconfiança, aumenta, portanto, o ciúme. Embriaguez patológica, reação desproporcional e violenta a pequenas quantidades de álcool, seguida de sono profundo, amnésia
embora seja um conceito controverso, né? A gente tem outra substância, maconha, o cannabis, é a droga ilícita mais consumida. Produz relaxamento, alteração da percepção temporal e aumento do apetite, mas pode gerar ansiedade e pânico em usuários inexperientes. Eu já atendi uma vez um. Eu não sei se eu já comentei aqui. Peraí, rapidão. Desculpa aí o catarro. Eu já. Não sei se eu já comentei aqui, né? Mais uma vez eu atendi um homem de meia idade, e ele fez uso uma vez de cannabis, e aí gerou um transtorno de pânico nele, porque teve muito efeito alucinógeno, e a partir desse efeito alucinógeno, ele começou a ficar com medo, né? E aí desencadeou ali um transtorno de pânico nele, né? Então, bastante interessante essa sintomatologia. Isso não tem muito tempo que eu atendi ele, não. Assim como também, eu já atendi uma jovem, nova, cara, nova, 21 anos, e ela também fazia uso de cannabis, e, e ela não sabia se era ansiedade, se era cannabis. Hum, e a gente ficava ali sempre conversando sobre isso. Transtorno por uso. Existe dependência, caracterizada pela fissura, né? Craving, que é isso, né? Aquela vontade, a vontade de consumir, sabe? Isso é que a gente chama de craving, né? De fissura. Eu via muito essa palavra quando estava fazendo trabalho voluntário na comunidade terapêutica, e também nesse estágio que eu contei aqui, também eu via fissura. Ah, fissura é tão ruim quanto a abstinência. E aí a gente tem uma característica, né, de fator de risco, que seria o início precoce do consumo de cannabis, antes dos 15 anos. Transtornos induzidos, nós temos uma síndrome amotivacional, que seria a passividade, apatia, falta de ambição, associadas ao uso crônico e pesado. E nós temos psicose. O uso é considerado fator de risco para o desencadeamento de esquizofrenia em pessoas vulneráveis ou para surtos psicóticos agudos. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Principalmente quem tem histórico de transtorno mental na família. Assim, é muito arriscado fazer uso de cannabis. É muito arriscado, cara, muito, de cannabis e de qualquer outra substância psicoativa, né? Então, se você tem histórico de transtorno mental na família, eu sei que aqui o público não é um consumidor, né, não é um público leigo assim, mas se você está estudando psicologia, se você faz uso e você tem um histórico de transtorno mental na família, pare imediatamente. Ah, é diversão. Ah, é para distrair. Ah, é para aproveitar. Não. Você não sabe o risco que você está correndo. O negócio é sério. Busque outras formas de obter prazer, de obter distração. Não faça uso. Ah, minha mãe é ansiosa, meu pai é ansioso, na minha família tem transtorno afetivo bipolar, tem quadro de esquizofrenia. Cara, não faça. Não arrisque a sua vida.
É muito sério isso, né? Em função aí da possibilidade de você ser mais vulnerável, tá? Isso é muito sério. Então não faça. Bom, conselho de irmão mais velho. Cocaína e crack. Cocaína pode ser inalada, pó, injetada ou fumada, que é o crack, né? Não sei se você sabe. Ai, que preguicinha. O crack tem um efeito muito mais rápido e intenso, gerando dependência grave. Isso aqui é outro. Se você tem fator de vulnerabilidade, nem experimenta esse negócio. Os efeitos da intoxicação: euforia, sensação de poder, hiperatividade, taquicardia, midríase, que são as pupilas dilatadas. Sintomas psicóticos: noia, seria paranoia intensa, sensação de perseguição, alucinações, né, auditivas e táteis, sensação de inseto caminhando pela pele, são exemplos. Aqui é o que a gente tem de mais grave, que o crack, né, levou à formação de cracolândias, está associado à degradação social rápida, criminalidade, prostituição, para obter a droga, né? Então isso daqui é uma, não sei se chega a ser uma epidemia, tá? Mas os grandes centros urbanos têm sofrido, né, com esse aspecto, né? Então, pontos de cracolândias. E é uma situação grave, né? A gente tem a semiotécnica e a avaliação. É interessante você ler sempre a parte da semiotécnica no livro, né, porque a abordagem deve se investigar a substância de escolha via administração, padrão de uso, né, que seria a frequência e quantidade, e as consequências sociais físicas. Eu atendi até certo tempo um rapaz que fazia uso, né, de substância, ele fazia uso de cocaína, e eu tava sempre. Só que o quadro dele é depressão, né? Depressão grave ali. Uma autocrítica muito grande. Mas ele fazia uso, né? Ele conseguia se manter funcional quando trabalhava e conseguia ter resultados positivos, então ele conseguia se manter funcional até o ponto em que ele, em função ali da influência social, ele começou a fazer uso de substância, né, uso da cocaína, principalmente, e ele foi perdendo o controle, né? Aí, vamos dizer assim, a demanda principal virou o uso, né? Ele sofreu ali com um transtorno de abuso, foi afastado do emprego e tudo mais, e aí a depressão veio, né? Mas não ah, como um efeito do uso, né? Mas como um quadro psicológico mesmo. Ah, ele estava em remissão, e, e aí na avaliação, né, a gente estava sempre investigando ali, né, a frequência, a quantidade e as consequências. Eu estava sempre conversando com ele sobre isso.
né, e ele começou a fazer psicoterapia, ele estava num estágio que praticamente toda semana ele fazia uso e ele passava final de semana fazendo uso, né? Então saía sempre às sextas-feiras, ia para um ambiente específico que podia fazer uso e passava o final de semana fazendo uso. E aí todo final de semana ele usava 3, 4 dias na semana, todo final de semana. E essa frequência, no decorrer da psicoterapia, essa frequência foi diminuindo, né? Fazia acompanhamento psiquiátrico também, nunca fiz tratamento para dependência química, especificamente. Fazia acompanhamento com psiquiatra e fazia psicoterapia comigo, né? Ao passo que, nos últimos dias, ele passava 40 dias sem fazer uso, 60 dias sem fazer uso. Quando fazia, era em quantidades mínimas, não tinha prejuízos, né? E ele fazia o uso como uma maneira de regular as suas emoções. Então, algo que começou como um acompanhamento de um divertimento, à medida que ele foi restringindo a sua vida, ele começou a fazer o uso para regular as emoções. E aí a gente tem que fazer o planejamento, avaliar o estágio, motivação do paciente para a mudança, estabelecer metas conjuntas, né? Muita gente vai usar essa abordagem aqui da redução de danos, né? O que é redução de danos? Ah, se tu usa 1 quilo de cocaína, né, por semana, vamos usar 500 gramas. Então, a redução de danos é essa diminuição. Ou então, se tu usa cocaína, usa maconha, né? Então tem isso. E a política da redução de danos é muito questionada, né, muitas vezes. Porque, por exemplo, a política de redução de danos numa Cracolândia seria o quê? A gente tem muito risco de contaminação, inclusive de IST, inclusive de HIV. Então, uma política de redução de danos seria uma distribuição de seringas, seria uma distribuição de cachimbo para fumar a pedra do crack, entendeu? Então, em vez de ter uma abordagem direta, vamos dizer assim, na, na possibilidade do usuário consumir, continuar consumindo, eu deixo ele consumir de uma maneira mais saudável. Então, eu reduzo um dano que seria uma contaminação de uma IST, que seria uma contaminação de um HIV. Tá? Então, essa política de redução de danos, em alguns contextos, é bastante criticada. Eu acho válida, tá? Em alguns contextos. A gente não pode ser dependente dela, ela tem que ser progressiva, né? Porque senão, beleza. A pessoa só continua usando de uma maneira mais limpa, mais estéril, mais esterilizada, perdão. A gente tem um questionário, né, como padrão para rastreio com problemas de uso de álcool. Né? Então, a semiotécnica assim, não é tão difícil a gente fazer a avaliação, a gente fazer essa investigação. Né? Você pode, se você está no consultório, está na clínica psicológica, não, de repente não trabalha com dependência química diretamente, você pode e deve, inclusive, investigar os hábitos, né, ali do teu paciente e ver se há um tipo de consumo nesse sentido. Isso é importante. Transtornos aditivos não relacionados a substâncias, dependências comportamentais. Aqui, certo? É um assunto muito atual, bastante atual, e que você e que é um nicho ah, que está em alta. O capítulo vai abordar comportamentos que ativam o sistema de recompensa de forma similar às drogas.
Tá? Jogo patológico, transtorno do jogo, comportamento de jogo persistente e recorrente, necessidade de apostar quantias crescentes, tentativas fracassadas de parar, mentiras para encobrir a extensão do envolvimento do jogo, né? Então, com as bets, então, nossa, nossa, velho, tá aqui. Eu já atendi pessoas devendo R$ 50.000 em função de um vício em bet. Dependência de jogos na internet, game, perda de controle sobre o jogar, seja o início, frequência, duração, prioridade dada aos jogos em detrimento de outros interesses vitais, atividades diárias, continuação ou escalada do jogar, apesar da ocorrência de consequências negativas, né? Então, eu acho que eu nunca tive vício assim em jogo, em videogame, sabe? Até porque eu sou ruim também em videogame, né? Ah, mas eu jogava, tinha uma época que eu jogava, achava legal. Às vezes passava a madrugada, mas era mais nas férias, assim. Acho que na época de escola, né? Depois, hoje em dia tem, sei lá, tem muito tempo que eu não jogo videogame. Essa é a última vez que eu joguei videogame. Tenho amigos que têm videogame e tal, e eu não faço a menor ideia. Eu não sei nem de como joga, nem ligar um console. Na minha época ainda era a época do DVD, né? Então colocava o DVD lá no console e ele ligava. Hoje em dia, acho que é tudo em nuvem, acho que é tudo online, acho que é tudo em HD, né? Acho que não tem mais DVD nem nada disso, tem mais disco, enfim. Mas, sim, uma vez eu atendi uma mãe que sofria com o filho dela adolescente, que tinha dependência de jogos. Ela fazia de tudo. Assim, de tudo, de tudo não, né? Mas ela fazia muito para tentar controlar ali o vício. Era um adolescente, ele chegava a passar dias sem banhar, se alimentava somente no quarto, né, extrapolava o horário dos jogos, dormia mal, né, não era nem adolescente, ele já era jovem, ele trabalhava, então ele tá nessa fase, né, saindo ali da escola, início da vida adulta, e ele estava nessa transição, ele começou a trabalhar. E aí muitos amigos, ainda sem trabalhar, na mesma faixa etária, virava a madrugada, ele virava a madrugada, no outro dia ia trabalhar virado, e chegava à noite já engatava no jogo novamente. E transtorno, cara, transtorno. Uhum. E esse é um assunto atual. Vamos ver, só isso. É isso, né? Então, esse capítulo é muito importante para quem vai trabalhar com dependência química. A gente tem muitos comentários bons aqui no livro. Leia, né? E uma dica extra aqui de possibilidade de atuação e diferenciação no mercado, se você quiser trabalhar com psicologia clínica, se você atende online, seria trabalhar com protocolos para lidar com vícios em jogos, né? Seja bets, seja jogos online, né? Então essa é uma demanda atual.
E tem muita possibilidade de ação, né? Eu acho um nicho válido. Fique atento a esse tipo de nicho, porque eu tenho certeza que pode ajudar bastante. Tá bom? Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro, próxima semana. Tchau, tchau.